Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né, em casa. Eu tenho muita fé que em breve tudo isso já vai ter terminado. Nós vamos estar juntos novamente. E contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem. Vocês têm aí o meu WhatsApp, e-mail, liguem, né, se acharem necessário. Contem mesmo comigo, eu estou à disposição de vocês, tá? Antes de nós começarmos a nossa aula hoje de direitos humanos, eu queria pontuar duas questões. Uma é em relação às nossas aulas pelo Zoom. Eu estou até com minha voz um pouco rouca, porque esses dias eu usei muito, nós falamos de muitas aulas online, mas ontem à noite, enquanto eu estava terminando a última aula, o meu Zoom teve um problema sistêmico. Eu não sei, não consegui fazê-lo voltar. Eu já saí, já entrei de novo, já fiz outro cadastro, enfim, mas eu estou tentando resolver. Fiquei lá a madrugada de ontem, o dia todo de hoje tentando resolver, e acredito que até quinta-feira que vem, se Deus quiser, já vai estar tudo prontinho para nós entrarmos aí numa aula online. E é até bom que eu vejo vocês, porque eu estou com muita saudade mesmo, tá? E então eu já fico aqui avisado que quinta-feira que vem nós vamos ter uma aula online pelo Zoom. Eu vou mandar aí o convite no grupo, né? Com uma antecedência aí de uns 15, 20 minutos. E tudo indica que eu vou mandar dois convites, porque em um só não está cabendo, são só 40 minutos de aula. E às vezes a gente vai precisar de mais um pouquinho disso para tirar dúvida, bater papo, tá? Uma segunda questão é em relação a uma apostila que eu vou mandar hoje. Essa apostila é de um tema novo e ao final nós temos aí um exercício de fixação. Não preocupem em ter que mandar rápido. Vamos fazer o seguinte: quinta-feira que vem, quando nós estivermos ao vivo, a gente pode, e aí vocês já podem ter lido a apostila nova, nós podemos, naquele momento, aproveitar também para resolver os exercícios juntos. E depois vocês só me mandem aí pelo e-mail. Ou às vezes eu até avalio na hora da aula mesmo, do Zoom, já faço uma avaliação de quem for entrando e for participando, a gente já vai avaliando, tá? Acho que é só. Se eu lembrar de mais alguma questão importante que a gente tenha que conversar, eu volto aqui, tá bom? Bom, nossa aula hoje é sobre direito internacional dos direitos humanos. E vamos fazer é, uma breve análise aí de assuntos que nós já começamos na aula presencial, só para a gente pegar o fio da meada e chegar até onde nós paramos. Nós sabemos que o direito internacional dos direitos humanos ele pode ser compreendido como um conjunto de normas e medidas, né, internacionais voltadas aí à proteção dos direitos humanos. Então, o direito internacional dos direitos humanos ele possui como característica central esse aspecto protetivo. Até não teria sentido mesmo, né, se pensarmos em direitos humanos sem a sua devida proteção. Então, o aspecto protetivo é mesmo uma característica central do direito internacional dos direitos humanos. A preocupação com esses direitos humanos no cenário internacional foi alguma coisa que se iniciou um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e só se consolidou, né, depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela representou um novo paradigma para o direito internacional. A gente já comentou, né, a Segunda Guerra ela fez com que o direito do mundo todo, do planeta todo, não fosse mais o mesmo, diante de tantas atrocidades que ocorreram naquela época, né? E até fazer um parênteses aqui, lá no meu Instagram, professora Cláudia Feres, tem dicas de vários filmes que tratam sobre direitos humanos. Logo que eu comecei a dar aula para vocês, eu me entusiasmei muito, né, com o tema e comecei a assistir filmes que versam sobre isso e deixei lá até pensando em vocês. Então, quando vocês tiverem dúvida de um filme para assistir, vão até lá que vocês vão encontrar algumas dicas bem legais, tá? Bom,
Antes da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional ele era estruturado e compreendido tão somente do ponto de vista de relação, do ponto de vista de relação entre os estados, né? E após o paradigma, aí sim ele passou a ser outro, e atualmente não há como se pensar o direito internacional sem adentrar aí na temática dos direitos humanos. Na Segunda Guerra Mundial, né, que pode ser considerado mesmo um grande marco histórico no processo de internalização dos direitos humanos, se podendo até falar aí que a história dos direitos humanos pode ser dividida, né, em antes e depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela deixou um legado aí de barbáries para a humanidade. Aproximadamente, né, mais de 60 milhões de pessoas morreram, né, por causa dela. Então, buscando uma nova perspectiva, diversos países se uniram e criaram a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Até esses dias eu deixei um link, depois eu vou mandar aqui para vocês da postilhinha sobre a ONU no Brasil, vale a pena entrar lá, é um site super bacana, né? Mas a ONU foi criada pensando, né, nessa nova perspectiva de proteção aos direitos humanos, que é uma entidade que é voltada à preservação da paz, da segurança internacional, né, voltada para o desenvolvimento das nações e também para a promoção dos direitos humanos. Bom, além do surgimento da ONU, outro acontecimento também de enorme importância no processo histórico de afirmação desses direitos humanos é a criação do Tribunal de Nuremberg. Tem até um filme sobre o tema que vale a pena vocês assistirem, né? Porque lá dá para ter uma noção, ideia de como ele foi construído, desde a construção física do próprio tribunal até o último julgamento, né? Ele foi um tribunal penal militar criado para julgar líderes nazistas, né, por crimes ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. E foram 22 réus que responderam por crimes contra a guerra, contra a paz, contra a humanidade. E dos 22 réus, 19 foram considerados culpados, apenas 3 foram absolvidos, né? E 12 deles foram condenados pela pena de morte por enforcamento. Então vale a pena ver porque foi um grande marco também, né? Quando a gente fala de sistemas jurídicos internacionais protetivos de direitos humanos, qual que é a ideia que a gente tem de sistema? Quais os sistemas existentes? Bom, nós temos aí o sistema global e os sistemas regionais, né? A noção de sistema jurídico, ele remonta a um conjunto de normas jurídicas coordenadas e integradas no ordenamento jurídico. De modo que quando a gente fala de sistema jurídico internacional protetivo de direitos humanos, a gente está falando também sobre um conjunto de normas jurídicas internacionais que tem por objeto a tutela dos direitos humanos e que estão integrados a um ordenamento. Bom, com a criação da ONU, surgiram normas internacionais formado por diversos documentos relacionados com a proteção dos direitos humanos. E isso, então, fez nascer um sistema jurídico internacional protetivo aos direitos humanos. Paralelamente ao surgimento da ONU, surgiram também na Europa, na África e na América entidades, né, com o propósito de afirmação dos direitos humanos e que igualmente passaram a produzir também documentos internacionais sobre a matéria. Bom, no âmbito europeu surgiu o Conselho da Europa,
No âmbito americano surgiu a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, destacando aí a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, e na África veio aí a Organização da Unidade Africana, que produziu a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, né? Desse modo, então, a proteção internacional dos direitos humanos, ela se desenvolveu em planos diferentes. Um plano global, universal, coordenado pela ONU, aberto a qualquer estado, né? E em planos regionais, congregando aí estados dos respectivos continentes europeu, americano e africano. Moçada, só para fazer uma pausa rapidinho, outro probleminha que eu tenho, eu falo que eu dou aula de direito digital, né, no 10º período, e, mas eu sou um pouco excluída digitalmente falando dessa tecnologia, né? E o vídeo vai sair branco e preto, mas é porque o meu celular eu coloco ele no modo normal, mas na hora de gravar ele só vai para o modo branco e preto. Também já tentei arrumar, eu acho que meu celular já não está tão bom assim. Então, vocês não reparem não, tá? Bom, continuando, vamos falar sobre a multiplicidade de sistemas e relacionamento entre os sistemas. Há uma multiplicidade de sistemas protetivos de direitos humanos, começando pelo sistema interno de cada país, né, passando pelo sistema regional e chegando aí até o sistema global. Comparando os instrumentos normativos dos diferentes sistemas, né, tanto interno como regional, como global, a gente percebe que os direitos e garantias são basicamente os mesmos, tá? E por vezes, né, o texto das convenções ele chega até a ser idêntico quando se refere a um determinado direito. Então, nessa esteira, questiona-se sobre a necessidade, né, da existência aí de tantos sistemas afirmando a mesma coisa. Então, saber se não seria aí uma redundância ter múltiplos instrumentos normativos prevendo os mesmos direitos e garantias, né? Então, a resposta pelos autores é no sentido que a coexistência de vários instrumentos em diferentes níveis, né, tanto interno quanto regional quanto global, afirmando aí os mesmos direitos, é no sentido positivo, né? É positiva, pois enfatiza aí uma coisa que deveria ser básica, né? Que é o respeito à pessoa humana. Desculpa que minha voz está meio... demais aí a relação entre os diferentes sistemas também é de complementariedade, né? No sentido de que um sistema completa o outro, por vezes contemplando situações não previstas no outro sistema e dessa forma ampliando a proteção humana. Então, para fechar, né, essa esse questionamento, já que os instrumentos normativos dos diferentes sistemas acabam, de uma forma, reproduzindo, né, o que um está dizendo. Então, se haveria essa necessidade de uma multiplicidade de sistemas ou se bastaria um. Então, como o que está aí em jogo, né, é a proteção à dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos humanos, quanto mais se repetir nas normativas, melhor, né? E além disso, existe toda essa, então, complementaridade, que é uma característica importante também, porque um sistema vai se complementando, né, no outro, e quando não trata do assunto, eu posso buscar no outro aplicabilidade ao caso concreto, tá? Bom, outro tema que nós temos aqui dentro do direito internacional é o conflito entre sistemas, a aplicação da norma mais benéfica à pessoa humana. Um eventual conflito entre normas pertencentes a sistemas diferentes, né? Qual delas que eu vou aplicar, né? Então a resposta é: eu devo aplicar a norma mais benéfica à pessoa humana
pertença ela ao sistema interno, regional ou global. Então, aqui o que é mais importante é a dignidade da pessoa humana respeitada, por isso que eu aplico a norma mais benéfica. Aí nós até demos um exemplo aí na apostila, que é da audiência de custódia, né? Que a audiência de custódia consiste aí na realização daquela audiência preliminar de apresentação da pessoa presa ou detida, né, à autoridade judiciária competente. É uma medida que foi implementada no Brasil a partir de 2015, mas foi em virtude do reconhecimento pelo STF do caráter mais benéfico da norma existente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, previsto pelo Pacto São José da Costa Rica, porque a Constituição brasileira não tinha essa previsão, né? Bom, mecanismos convencionais e não convencionais. Os mecanismos convencionais, eles resultam das convenções, o próprio nome fala, né? Dos tratados, dos acordos, ao passo que os mecanismos não convencionais não decorrem de nenhuma convenção, mas de medidas de consenso da comunidade internacional, a partir de princípios, né, sobre violações de direitos humanos. Até vou adiantar um pouquinho, mas um dos colegas de vocês me fez uma pergunta no trabalho, até se colocando, né, e eu até entendo, porque a ONU é que tem, né, essa competência para aplicação de medidas não convencionais, de mecanismos não convencionais. E como que a ONU poderia fazer isso, já que nós temos aí um grande número de direitos internacionais de direitos humanos, direitos internacionais de direitos humanos violados? Então a ONU o faz por meio de resoluções. E logo nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como que é uma resolução da ONU, mas vocês já podem entrar no site da ONU Brasil, lá vocês vão encontrar várias resoluções da qual a ONU no sistema global já ditou, né, para estados que não cumprem aí os direitos humanos. Bom, uma diferença básica entre os tipos de mecanismos é que os convencionais somente podem ser aplicados em relação aos estados signatários, né, das convenções. Então, se um estado lá da África não é signatário de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos aqui no Brasil, então eu não poderia aplicar, né, esse mecanismo convencional é, de um Estado para um outro Estado que faz parte de um outro tipo de tratado internacional, ao passo que os não convencionais eles podem ser aplicados em relação a qualquer Estado. Então, um tratado internacional ele somente é obrigatório em relação aos estados que ele tem aderido, né, ou que tenham aderido a ele. Exemplo, né, no sistema regional americano, há um tratado proibindo a aplicação da pena de morte, mas os Estados Unidos, que admitem esse tipo de pena na ordem jurídica interna deles, não são signatários desses tratados. Se não são signatários, nós não podemos aplicar essas convenções, esses tratados a esses estados que pertencem aos Estados Unidos. A grande questão é que os estados que promovem violações sistemáticas de direitos humanos, eles não costumam aderir às convenções internacionais. Então, como que a gente impõe a esses estados o respeito aos direitos humanos se ele se dá por que tipo de mecanismo, né? Então, a forma de impor esse respeito se dá pelos mecanismos não convencionais. Mecanismos não convencionais representam aí medidas afirmativas, né, de direitos tomados em casos de violações sistemáticas de direitos humanos. Então, são medidas afirmativas fortes, né? E esses mecanismos não convencionais, eles consagram a tese de que violações sistemáticas de direitos humanos não são questões meramente internas de um Estado, mas é assunto de interesse da comunidade internacional. Então, nós chegamos até a comentar isso em sala de aula, né? O problema de
de uma violação de um direito humano de um Estado, ele não é problema somente daquele Estado, ele é problema de todo o planeta Terra, né? Ele é problema de toda a comunidade internacional, é assunto de interesse de toda a comunidade internacional. Por isso que às vezes acontece alguma coisa lá na África, num país da África ou da Europa, e aqui às vezes nós ficamos, né, o tempo todo mencionando e fazendo com que de alguma forma esses direitos humanos tenham um caráter de expansão, de proteção e não de retrocesso, né? Bom, assim, se algum Estado promover sistematicamente a violação de direitos humanos, a comunidade internacional, que pode então intervir adotando medidas é, contra tal Estado, né, podem também até mesmo chegar a uma intervenção humanitária dentro do Estado. Então, nós temos aí, né, a questão da soberania versus a prevalência dos direitos humanos, mas isso, quando há uma intervenção humanitária dentro do Estado violador, não quer dizer que está havendo uma sobreposição da própria soberania do Estado ou da autodeterminação dos povos. O que quer dizer é que o planeta ele precisa, né, o mundo todo precisa estar atento a essas violações de direitos humanos, porque a gente trata aqui de direito de pessoas, né, e isso deve ser observado por todos, tá? A adoção de uma medida não convencional, ela deve partir da ONU por meio de resoluções, conforme eu comentei, né, que são intervenções humanitárias, e que é a ONU que possui legitimidade, então, para determinar o trespasse aí da soberania interna de um Estado, tá? O procedimento para adoção de uma medida não convencional se inicia sempre por meio de uma petição, né, que é apresentada por qualquer indivíduo, denunciando a violação sistemática de direitos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Bem, moçada, eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu prometo até que os próximos vídeos vão ficar melhor, mas é porque o YouTube, eles gravar direto pelo YouTube, ele só cabe 20 minutos. E então eu termino esse vídeo e volto na aula número 2 para nós continuarmos, tá? Então até daqui a pouco.